Hoje nós vamos ler o trecho que inicia no versículo 20 até o versículo 24. Efésios, no capítulo 4, do verso 20 até o verso 24. Caso você esteja sem a sua Bíblia, ou caso você prefira acompanhar dessa forma, você pode ler o texto que será projetado aqui nessas telas, à frente do palco. Carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja na cidade de Éfeso, igreja que alguns anos antes da escrita dessa carta, ele mesmo havia plantado, ele mesmo havia dado início, deixado ali um grupo de liderança, deixado ali alguns presbíteros e tendo seguido a sua jornada missionária, e agora da prisão, refém do Império Romano, por pregar o Evangelho, de dentro da prisão ele escreve essa carta a esses irmãos que ele tanto amava, e nós temos há muitos meses acompanhado domingo após domingo a mensagem dessa carta. Hoje nós lemos a partir do verso 20, ele dizendo o seguinte: todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Até aqui, vamos fechar os olhos e vamos orar mais uma vez. Senhor, eis aqui a Tua palavra. Nós estamos diante do texto sagrado, e o que nós Te pedimos nessa manhã, Senhor, assim como pedimos a cada manhã de domingo, quando nos reunimos em culto ao Senhor, é que o Senhor nos fale dos céus a Tua palavra, que o nosso coração, pela condução do Teu Espírito Santo, possa não apenas compreender intelectualmente o sermão, mas que nosso coração possa alcançar a verdade eterna e aplicá-la à nossa vida aqui, pelo Teu poder, com a Tua ajuda, de modo que saiamos daqui nesse domingo, nós os que aqui se encontram, ou aqueles que acompanham a transmissão online do culto, possamos sair dessa experiência de culto, louvando o Teu nome pelo privilégio de ouvir a Tua voz. Que o Senhor fale e algo dentro de nós mude, que o Senhor fale, e ainda que o nosso coração resista, ainda que o nosso querer mais natural seja o de resistência, que o Teu Espírito Santo rompa cadeias e grilhões e as amarras que estão em nosso ser, para que possamos caminhar na direção da vida que o Senhor nos aponta, que o Senhor nos convida, e vida para a qual o Senhor também nos guia pelas mãos. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração, pedindo que o Senhor alcance aqueles que estão presentes aqui, bem como as nossas crianças sendo assistidas aqui no Plena Kids, e que o Senhor alcance o coração de cada pessoa que tenha contato com essa pregação e com essa mensagem nesse dia, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu vou ler aqui um pequeno trecho de uma música muito conhecida, muito antiga e muito conhecida, e talvez por ser tão antiga e tão conhecida, é capaz que você a reconheça. Diz assim, um trecho dela: agora eu vou mudar a minha conduta, eu vou para a luta, pois eu quero me aprumar. Vou tratar você com força bruta, para poder me reabilitar, pois esta vida não tá sopa, e eu me pergunto, com que roupa eu vou para o samba que você me convidou? Você conhece, tenho certeza. É uma música muito antiga, na verdade escrita em 1930 por Noel Rosa. E a letra toda dessa música, da qual eu li apenas um trecho, fala da vida de uma pessoa que vivia como um malandro. Aliás, essa expressão, o malandro carioca, era muito comum na década de 1930.
Era a figura daquela pessoa que não gostava do trabalho, que era mais apegado à boemia, aos bailes, aos festejos, mais oportunista do que trabalhador, talvez alguém acostumado a aplicar pequenos golpes, a convencer pessoas com uma lábia muito atraente, muito convincente, um discurso muito convincente. Mas a letra fala então de um malandro que entendeu a importância e a necessidade de mudar radicalmente a sua vida. Ele era um malandro, mas não queria ser mais. Ele era um boêmio, mas não queria ser mais. Ele era um golpista talvez, mas não queria mais aquela vida. E é interessante a gente perceber que quando Noel Rosa escreve essa letra em 1930, provavelmente ela é reflexo da grande crise econômica norte-americana que se deu em 1929 e que teve efeitos devastadores não apenas na economia dos Estados Unidos, mas em todo o mundo, especialmente nos países que mantinham relação comercial com os Estados Unidos, caso do Brasil. O que experimentamos naquela época já no nosso país? Recessão econômica, falta de oportunidades de trabalho, pessoas se alimentando menos ou com uma alimentação de inferior qualidade. E aí Noel Rosa, vivendo aquele tempo da crise, compõe o samba, imaginando essa figura de alguém que, olhando para o seu tempo, olhando para a crise de sua época, pode dizer, como lemos na letra, a vida não está sopa. E é interessante que, tão difícil quanto viver naquela época de crise, para aquele sujeito, era alcançar a mudança pretendida para a sua vida. Tão difícil quanto os desafios que uma crise econômica impõe a alguém, é o desafio de alcançar a mudança que se pretende para a vida. Mudar hábitos, mudar posturas, mudar olhares, mudar comportamentos. Mas é isso que ele fala na música. Ele diz, eu quero mudar, eu quero uma nova postura. Ele diz, eu quero me aprumar, porque essa vida não está sopa, mas eu me pergunto, com que roupa eu vou? E não apenas para um festejo que alguém o convida e ele olha para si, talvez desprovido de recursos financeiros, ele não pode comprar uma roupa adequada para um evento específico, mas quem sabe, olhando para a sua própria condição e o seu desejo de transformação de vida, ele diga, bem, eu nunca me vesti como alguém possível de estar nesse lugar. Eu não conheço essa roupagem, eu não conheço esse costume, eu não conheço esse tipo de outra vida que não a vida de um malandro, e agora eu me pergunto, com que roupa eu vou? Não apenas para o samba, porque essa pergunta na música, ela se repete em cada estrofe. E ele diz, eu me pergunto, com que roupa eu vou, com que roupa eu vou? Não apenas para um festejo, mas para a continuidade de sua vida agora, que ele deseja uma mudança. Bem, mas a nossa conversa hoje não é sobre os efeitos da crise de 1929, muito menos uma análise da letra do Noel Rosa, prometo para você. Acontece que essa música tão conhecida e tão cantada por aí, ela tem um claro ponto de contato com a nossa fé cristã. Ela tem. Talvez numa primeira leitura a gente não perceba isso claramente, mas ela, como muitas outras expressões da cultura, revelam algo do Evangelho ou falam de algo sobre a fé cristã. Sabe por quê? Da mesma maneira que o personagem da canção sabia que uma nova conduta, que uma nova roupagem era necessária para que de fato a sua vida fosse nova e fosse diferente, também o cristão sabe que a partir do seu encontro com Jesus, a sua vida e a forma como ele conduz a sua vida, o cristão sabe que a partir de um encontro real com Jesus, a sua vida e a maneira como ele entende o seu lugar na vida e os seus papéis na vida, também sofrerão mudança, inevitavelmente. A Bíblia costuma usar algumas imagens para falar dessa mudança. A Bíblia costuma usar algumas imagens para falar dessa transformação.
Por exemplo, você conhece aquela ilustração bíblica, aquela imagem bíblica que Pedro, o apóstolo, usa tão bem, dizendo que Deus nos tirou de um império de escuridão e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Transição da escuridão para a luz. A Bíblia fala, por exemplo, sobre a transição de uma antiga vida para uma nova vida. A Bíblia fala sobre a transição de uma velha mentalidade para uma nova mentalidade. Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz: tudo aquilo que é louvável, honesto, se há boa fama, se há louvor, seja isso que ocupe agora o pensamento de vocês. Mentalidade. A Bíblia fala que nós recebemos agora, que somos cristãos, a mente de Cristo. Então essa transição é falada muito na Bíblia, e também a Bíblia usa muito como ilustração dessa transformação a noção de despir-se de uma roupa inapropriada para se vestir de uma nova roupa. E é exatamente disso que o apóstolo Paulo está falando aos Efésios no trecho da carta que nós lemos hoje. Se você reparar os versos que lemos, especialmente a partir do 22, ele fala sobre despir-se e sobre revestir. Troca. Uma roupa imprópria para uma roupa apropriada. E é claro, você é inteligente, sabe que Paulo não está falando de roupa de tecido aqui. Paulo não está falando exclusivamente daquilo que você faz quando abre o guarda-roupa e diz: poxa, agora eu sou um cristão e nada que eu usava antes me cabe agora, me serve agora. Não, não é disso que Paulo fala, embora em algum momento passe por aí também esse cuidado. Mas Paulo está falando, quando fala sobre roupagem, de conduta ética, de comportamento, da forma como eu conduzo os meus dias. Não apenas como eu sinto ou como eu penso, mas como eu falo e como eu me comporto. É como se, parafraseando Noel Rosa, o apóstolo Paulo estivesse dizendo aos cristãos da cidade de Éfeso o seguinte: bem, agora que vocês são cristãos, agora que vocês conhecem a verdade, e não conhecem a verdade como quem conhece um conceito ou uma ideia, porque vocês sabem que a verdade é alguém. Aliás, ele fala isso no verso 21, de fato vocês ouviram falar dele, de Jesus, e nele vocês foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Então Paulo está dizendo que os efésios ouviram de Jesus, foram ensinados em Jesus, e que a própria verdade encontra-se nele. Então Jesus é aquele de quem nós aprendemos, mas Jesus é também, por assim dizer, o ambiente onde nós aprendemos. O que nós sabemos da vida cristã, nós sabemos porque estamos agora em Cristo. Então é como se ele estivesse dizendo: agora vocês são cristãos, vocês conhecem a verdade, sabem que a verdade é Jesus, e vocês tornaram-se discípulos de Jesus. A pergunta que eu lhes faço é: com que roupa vocês vão seguir agora a jornada da vida de vocês? Uma vez que Deus não é uma ideia, uma vez que Jesus não é apenas um mestre, um grande líder religioso do passado, um filósofo inspirador, uma vez que Jesus é a verdade central de seus corações, uma vez que Ele se tornou o Senhor de suas vidas, essa é a pergunta do apóstolo Paulo: com que roupagem vocês vão seguir a vida? Quando olharem para vocês, de que vocês estarão vestidos? O que as pessoas verão? Veja as palavras dele a partir do verso 22. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos. Nós vimos aqui na semana passada, e se você não teve a oportunidade de estar aqui entre nós, ou se você não pôde acompanhar a transmissão do culto, faça isso, procure depois no YouTube, ou procure nas plataformas de áudio, de podcast, o sermão do domingo passado. Foi muito abençoador. Nós vimos aqui no domingo passado, nos versículos anteriores a este que nós estamos lendo, que Paulo faz os efésios lembrarem da vida que eles costumavam viver quando eram gentios distantes de Deus. Paulo começa a falar, especialmente a partir do verso 17, o seguinte: eu lhes digo e no Senhor insisto, não vivam mais como os gentios.
E aí ele passa a descrever como é a vida de um gentio. E enquanto ele descreve a vida de um gentio, ele está lembrando o coração dos seus leitores, agora cristãos na cidade de Éfeso, que eles mesmos eram, antes do seu encontro com Cristo, esses gentios. E ele está dizendo, olha, não vivam mais dessa maneira. Eles vivem na inutilidade do pensamento deles. Eles vivem entregues às suas próprias paixões, eles estão com o seu conhecimento ou seu entendimento sobre Deus obscurecidos. Então Paulo está dizendo que eles não devem viver como os gentios viviam, e depois ele diz que eles devem, depois ele diz que aprender de Cristo, é a expressão que ele usa, né? Não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Aprender de Cristo é saber que não se deve mais viver daquela antiga maneira. Essa é a ênfase de Paulo nos versos anteriores. E agora, a partir do versículo 22, a gente vê mais uma vez o apóstolo unindo doutrina e prática, conhecimento e ação. É interessante como que Paulo é um mestre prático. É interessante como que Paulo não se ocupa de falar apenas de assuntos que você fica pensando e dizendo, bem, isso aqui é interessante para um debate, mas como é que eu aplico isso segunda-feira na minha vida? Não. Ele mais uma vez pega agora uma ilustração, algo prático, algo que todo mundo conhecia, a experiência de tirar uma roupa e colocar outra. Trocar uma roupa suja ou imprópria por uma outra limpa e apropriada para um determinado ambiente. Ele usa exatamente essa imagem para explicar a sua doutrina. E as palavras que nós lemos aqui nesses versículos têm uma importância central, gente, na teologia. Tanto para a nossa compreensão da doutrina da santificação do crente, como ao mesmo tempo são palavras que nos levam para a prática dessa santificação em nossas vidas. Então olha que bonito, nesse mesmo trecho Paulo explica o que é a doutrina da santificação, e ele nos convida a colocar essa santificação em prática, exercitarmos ela. O apóstolo faz isso através do contraste entre o velho homem e o novo homem. É por isso que ele diz no verso 22 que nós lemos, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. Tudo que Paulo passa a falar agora aqui tem a ver com esse contraste do que éramos antes do encontro com Cristo e do que somos agora que nos tornamos cristãos. O nosso antigo coração enrijecido e cauterizado para a realidade de Deus, e o nosso novo coração que se emociona com Deus, que é sensível à voz de Deus, que é capaz de se quebrantar e de se arrepender. E Paulo fala então desse contraste, o velho homem se encaminha para a destruição. O velho homem, ele é inimigo de Deus. O velho homem está cegado no seu entendimento de Deus, o entendimento de Deus dele é obscurecido, ele não o ama, ele não o deseja, ele não quer agradar a Deus, ele caminha velozmente na direção da destruição, mas o novo homem, a Bíblia diz, é uma nova criação, é uma criação do próprio Deus. O velho homem vai se corrompendo sob o poder do pecado, mas o novo homem vai se desenvolvendo, amadurecendo sob o poder de Deus. O velho homem é dominado pelo engano, engano acerca de si mesmo, engano acerca da vida, engano sobre Deus. Ele acha que sabe, ele acha que conhece, ele acha que o seu entendimento é iluminado, mas ele vive, segundo a Bíblia, em densa escuridão. Mas o novo homem, ele é guiado pela verdade, ele é governado pela verdade, ele ama a verdade. Você percebe como são opostos exatos? Velho homem, novo homem, velho coração, novo coração, velhas práticas, novas práticas, e é isso que Paulo está interessado em mostrar. Por que ele faz o contraste aqui do velho homem e do novo homem, e que a gente deve se despir do velho homem para se revestir do novo homem? Ele está dizendo que as duas coisas são tão inteiramente diferentes uma da outra, que nenhum cristão que tenha de fato aprendido de Cristo, e mais uma vez, aprender de Cristo é mais do que uma experiência cognitiva, é uma experiência de vida. Eu o conheci, ele se encontrou comigo, e desde o dia que o vi, desde o dia que a luz de sua glória brilhou em meu coração, eu nunca mais fui o mesmo, eu nunca mais fui a mesma. O que Paulo está dizendo é que essas duas coisas são tão inteiramente diferentes que nenhum cristão que tenha de fato se encontrado com Cristo pode sequer pensar em continuar no antigo modo de viver.
O que Paulo faz aqui não é um apelo pautado em moralismo. O que Paulo faz aqui não é apresentar aos Efésios uma lista de conduta dizendo: agora você não fale assim, agora você não se vista mais desse modo, agora você não pratique mais essas coisas. Não, não é uma lista de certo e errado. O que Paulo está dizendo é algo muito mais profundo e muito mais bonito. Ele está dizendo o seguinte: uma vez que o encontro de vocês com Deus é um encontro verdadeiro, uma vez que essa luz brilhou em seus corações, uma vez que os céus foram abertos a vocês por Cristo Jesus, uma vez que Ele não é apenas alguém importante da religião, mas o seu Senhor, o seu Salvador, o centro dos seus afetos, a pergunta é: como você vai continuar vestido com as antigas roupas? Ou como é que você vai continuar sustentando práticas e comportamentos daquela vida que desprezava Deus? Então não há uma lista aqui de certo e errado. Há simplesmente uma lembrança cheia de amor pastoral do apóstolo dizendo: se é verdade o que vocês vivem com Deus, vocês vão rejeitar com todas as forças do coração de vocês aquele antigo modo de viver que desprezava o Deus que vocês hoje amam. Jesus, de quem os Efésios tinham aprendido, Jesus a quem os Efésios se renderam, chamava-os agora para padrões e valores totalmente em desacordo com a sua vida pagã anterior. Essa é a ênfase de Paulo. A questão não é o que o líder está dizendo: olha, faça isso, não faça aquilo. A questão é o que Jesus, o supremo pastor de vocês, chama vocês agora a viver, uma vez que Ele entrou em seus corações. Uma vez, queridos, que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo, e Paulo fala isso lá na carta aos Romanos, se você puder depois na sua casa, deixa aí anotado, leia Romanos capítulo 6, especialmente o versículo 6, Paulo diz: o nosso velho homem foi crucificado com Cristo. Uma vez que esse velho homem foi crucificado com Cristo, e porque nós já nos despimos da nossa velha natureza naquele ato decisivo chamado conversão. Isso é a conversão, é quando eu entendo a antiga vida que eu vivia sem Deus é uma vida que eu já não quero mais, eu estou me despindo dela e me vestindo com a vida de Jesus. É essa vida que eu quero agora, porque eu entendi e criei no Evangelho. Uma vez que o nosso velho homem foi crucificado e que nós já nos despimos da nossa velha natureza, é que nós podemos ser ordenados a rejeitar todas as práticas que pertencem àquela velha vida. Você está entendendo isso, queridos? Porque tem gente que diz o seguinte: bem, como é que Paulo está dizendo agora que eu tenho que me despir do velho homem, se lá em Romanos ele disse que o velho homem foi crucificado com Cristo? Paulo está se contradizendo, Roberto? Não. Paulo está falando da mesma coisa, de uma única moeda por faces diferentes. Paulo está dizendo primeiro o seguinte: o nosso velho homem foi crucificado com Cristo. O que isso significa? Aquela nossa humanidade vinculada a Adão, o nosso primeiro pai, o homem que falhou, que caiu, que optou pelo pecado, que se desviou de Deus, e com ele toda a humanidade posterior a ele, aquela humanidade indisponível a Deus, ela foi crucificada na cruz com Cristo. Quando eu me rendo a Cristo, eu entendo e creio que aquele homem do pecado, que eu era, foi preso naquela cruz junto com Jesus e foi ali crucificado. Ele já não existe mais. O que Paulo está dizendo agora aqui aos Efésios é que exatamente porque o velho homem foi crucificado, é que eu não preciso mais continuar vestido com as roupas dele. Você entende? Porque aquela velha natureza inimiga de Deus não existe mais, eu não preciso mais continuar com os comportamentos de um antigo inimigo de Deus. Paulo segue no verso 23, dizendo que nós aprendemos não apenas a nos despir do velho homem, mas também, veja o verso 23, a serem renovados no modo de pensar. Gente, olha que interessante, entre esses dois contrastes tipos de pessoa, aquela que nos despimos e a que nos revestimos, coloca-se esse versículo 23, indicando que além da rejeição decisiva do velho homem e suas características e a aceitação do novo homem, uma renovação interior diária e contínua está envolvida naquilo que é ser um cristão.
Eu vou dizer outra vez. Entre aquela velha natureza que eu devo rejeitar veementemente e a nova vida cristã que eu devo abraçar com todo o meu empenho, porque agora eu sou cristão, está um contínuo processo de renovação interior e diária da minha mentalidade. E, gente, a Bíblia fala sobre isso o tempo todo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, disse o seguinte: não se amoldem a esse mundo. Ele diz o seguinte: tenham cuidado, porque o mundo, ele tenta colocar cada um de nós num mesmo formato, num mesmo molde, num mesmo padrão. Mas vocês não se amoldem a esse mundo, antes pelo contrário, sejam transformados pela renovação do vosso entendimento ou da vossa mente. O tempo todo a Bíblia fala sobre essa renovação. E você que tem acompanhado essa série e os versos anteriores deve se lembrar, se a degradação dos pagãos é devido à inutilidade dos seus pensamentos, você lembra lá no verso 17? No verso 17 Paulo disse: não sejam como os pagãos, não sejam como os gentios, porque eles vivem na inutilidade dos seus pensamentos, certo? Então a degradação dos pagãos é devido à inutilidade dos seus pensamentos e por seu obscurecido entendimento de Deus. A retidão do cristão ou a santificação do crente depende da constante renovação da nossa mente. Gente, isso aqui é muito sério, eu queria sua atenção para isso, por favor. Isso aqui é muito importante. A santificação que você e eu somos chamados a desenvolver em nossa vida e somos possibilitados a ela por causa da obra do Espírito Santo, ela se torna uma realidade em mim e ela se torna uma realidade em você quando a minha mente é constantemente renovada na verdade de Deus e na vida de Deus e no chamado de Deus para essa vida de santificação. Sejam renovados no modo de pensar, sejam renovados na mente de vocês. Ou seja, primeiro nós passamos pela experiência de uma nova criação. Depois, como consequência, nós recebemos uma nova mente, uma nova mentalidade que constantemente está sendo renovada. E veja, é a nossa nova criação, é o fato de que Deus nos fez em Cristo um homem novo, uma mulher nova, é a nossa nova criação que nos deu uma nova mentalidade. Agora temos, como diz a Bíblia, a mente de Cristo. E é a nossa nova mentalidade que entende que nós somos uma nova criação e busca as consequências dessa nova criação. Você entende isso, como essas coisas caminham em conjunto então? Por que eu tenho uma nova mentalidade cristã? Porque Deus me fez alguém novo em Cristo. Porque eu sou um novo homem, porque você é uma nova mulher. E como que eu entendo que eu sou uma nova criação em Deus? E como eu entendo o chamado para viver como nova criação em Deus? Por conta da nova mentalidade que Deus tem gerado em mim através de Cristo. É por isso que Paulo está dizendo que esse processo tem que ser constante. A constante renovação da nossa mente. Então ele chega no verso 24. Por favor, leia comigo o que diz Efésios 4, 24. A revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade provenientes da verdade. Eu quero chamar a sua atenção para os movimentos que Paulo faz aqui. O primeiro é o de tirar uma roupa, despir-se. Depois de uma mente que é constantemente renovada, e por fim, de colocar uma nova roupa, revestir-se. Ele diz: a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus. Exceto que você questione a autoridade da Bíblia, exceto que você ponha em dúvida que o que a Bíblia fala é verdade, nós estamos diante de um texto que nos chama fortemente a um olhar muito responsável para a nossa vida. Porque Paulo está dizendo que é nosso chamado nos revestir do novo homem que foi criado para ser semelhante a Deus. Ah, Roberto, ser semelhante a Deus é muita coisa. Paulo não delimita sim. Semelhante a Deus em justiça e santidade. Existe uma expectativa sobre a sua vida e sobre a minha vida, que não é uma expectativa que a sociedade tem.
ela pode ter uma expectativa sobre o cristão, eu acho até que ela deve ter. Existe uma expectativa sobre a sua vida e sobre a minha vida, que não é a expectativa que os nossos irmãos mais experientes na caminhada cristã têm sobre nós. Eles podem ter e é bom que eles tenham, mas existe uma expectativa sobre a sua vida como um cristão e sobre a minha vida como cristão no coração de Deus. O Deus que nos tornou cristãos nos tornou com uma finalidade. A nossa antiga humanidade foi desfeita e um novo homem surgiu em Cristo, e esse novo homem é chamado para ser semelhante a Deus, refletindo Deus, apegado em santidade àquilo que Deus se apega como santo, aprendendo a desprezar aquilo que Deus despreza, aprendendo a amar o que Deus ama e se aborrecendo daquilo que aborrece o coração de Deus. É um chamado, queridos, muito elevado. Mais uma vez, eu sei que falo dentro de um tema, e por causa desse texto eu chego ao tema, muito impopular nos nossos dias. Porque as pessoas estão cada vez mais indispostas a ouvirem qualquer coisa que aponte a uma necessidade de transformação de suas vidas, de seu caráter, de sua postura, se elas desejam ser crentes. Mas, queridos, nós não vamos provar a doçura de Cristo enquanto nós não tivermos a consciência de quão amargo o pecado é. Nós não vamos nos encantar com a presença de Deus e com a glória de Deus. E saiba, você foi criado, você foi criada para viver na presença de Deus. O seu coração só encontra saciedade, plenitude, satisfação e descanso quando você está em comunhão com Ele, nessa presença dEle. Todo o resto vai manter você alguém oco por dentro. Todo o dinheiro desse mundo vai manter você oco por dentro. Todas as viagens que você puder fazer, todos os relacionamentos sociais que você puder ter, essas coisas não são desprezíveis em si mesmas, mas sem Deus elas não são suficientes. Mas nós não vamos encontrar alegria e prazer na presença de Deus enquanto nós não tivermos desprezo por aquilo que nos rouba da presença dEle. É o pecado. Enquanto nós não amarmos a santidade. Está aqui, gente, a Bíblia dizendo que você e eu fomos criados por Deus para sermos esse homem e essa mulher semelhantes ao Deus que nos criou. Se eu sou um cristão, Deus não me vê mais como um homem em Adão. Se eu sou alguém convertido a Jesus, Deus não me vê mais como aquela velha humanidade, como aquele velho homem com um coração inimigo dele. Porque eu sou agora um novo homem, eu sou alguém em Cristo, eu estou em Cristo. Agora, se eu sou cristão, eu sou aceito por Deus. Se eu sou cristão, eu fui perdoado dos meus pecados por Deus. E o perdão de Deus me torna inculpável. Se eu sou cristão, eu fui justificado diante de Deus. É como se Deus, o supremo juiz do universo, decretasse sobre a minha vida como que num ato forense, assim como um juiz faz no tribunal, ele é inocente. Ela é inocente. Mas a inocência dele, a inocência dela não repousam em algo que eles tenham feito para merecer essa inocência, mas em algo que foi feito por eles. O meu filho derramou sangue precioso para torná-los inocentes e puros, perdoados e justificados. Queridos, se eu estou em Cristo, Deus não olha mais para mim como aquele velho homem. Deus não olha mais para mim com aquele antigo coração indisposto a Ele. Ele me vê como uma nova criação. E agora a Bíblia está dizendo que você e eu devemos assumir quem nós somos em Jesus. Que você e eu devemos assumir a nossa real identidade como homens e mulheres alcançados e restaurados por Jesus. Que não cabe mais tentar conjugar na nossa vida aquilo que não combina com Jesus. Que é estranho, que é esquisito, que é incoerente eu tentar equilibrar na minha vida agora essa nova vida. Esse novo homem que é exatamente como Deus me vê, alguém em Cristo aceito, perdoado, justificado, amado desde toda a eternidade, e tentar equilibrar nessa minha vida condutas e práticas que rejeitam Deus. Nós devemos vestir a nossa vida com as vestes cristãs, queridos.
E nós devemos buscar cultivar na vida tudo aquilo que glorifica Jesus, tudo aquilo que combina com Jesus, tudo aquilo que reflete Jesus. Esse nosso novo ofício de filhos e filhas de Deus envolverá novas roupas. A nossa nova vida envolve um novo estilo ético de viver. Não tem jeito, queridos. Ser cristão não é apenas uma experiência individual do seu coração. Ser cristão não é apenas algo que aconteceu no seu interior e agora você é alguém que ora uma vez por dia, talvez duas, e vai na igreja no domingo. Não. Ser cristão é uma experiência que muda a sua vida por inteiro. Ressignifica seus valores, seus sentimentos, seus olhares, sua identidade. E te oferece novas roupas. Te convida para um novo padrão ético. Semelhantes a Deus, em justiça e em santidade. Esse é o nosso chamado. Então eu quero concluir dizendo que se você é um cristão, na verdade eu quero te perguntar isso. Se você é um cristão, você está consciente de que o seu velho homem foi crucificado com Cristo? Se você é alguém que diz acerca de si, eu rendi o meu coração a Cristo, eu sou um cristão, você está consciente de que aquela sua velha humanidade, ela foi crucificada com Cristo? Você já se deu conta de que o homem que você era sem Jesus foi apagado da vista de Deus? Você já se deu conta de que a mulher que você era sem Jesus foi apagada da vista de Deus? Você já se deu conta de que Deus não está numa relação com você, em que a qualquer momento Ele vai puxar de uma gaveta celestial uma caderneta que você pensava não mais existir, e ali Ele vai contabilizar tropeço por tropeço, pecado por pecado cometido por você naquela vida antes de Cristo entrar no seu coração? Todas as suas tolices, todos os seus erros, todos os seus graves pecados, todos os seus segredos que você não tem coragem de compartilhar com ninguém, nem com aquelas pessoas que você mais ama e mais te amam. Porque aquela história que você viveu é pura dor e é puro trauma. Você já se deu conta de que Deus jamais abrirá uma gaveta para dizer para você: olha aqui o que eu sei a seu respeito? Mas que acerca de qualquer culpa, qualquer pecado ou qualquer tropeço passado, está o sangue de Jesus que justificou, limpou, remiu e perdoou você. Você já se deu conta de que esse homem que você foi sem Jesus, essa mulher que você foi sem Jesus, foi apagado das vistas de Deus por toda a eternidade, para sempre? Queridos, o homem que eu era se foi. O homem que eu era deixou de existir. Essa é a realidade mais gloriosa que um cristão pode compreender. Se isso não comove você, eu não sei o que pode comover você. Saber que há um Deus santíssimo, puríssimo e todo-poderoso que decidiu não levar em conta os seus graves pecados, os meus graves pecados, mas me perdoar, fazendo o Filho dele pecado em meu lugar, para que eu seja filho, e para que eu seja amado e amada você seja, como uma filha, por toda a eternidade. Se isso não comove você, nada mais vai te comover no cristianismo. Isso é de fato maravilhoso, queridos, mas é necessário também que a roupagem daquela velha vida seja trocada. Ela não cabe mais na gente. Ela não nos veste bem, se nós somos de Jesus. E essa tem sido uma verdade em sua vida? Essa é uma pergunta que eu te faço, para que você reflita indo embora hoje. Eu tenho sido alguém que tem experimentado a troca das vestes. E mais uma vez, eu não estou falando de roupa de tecido. Eu não estou falando se você usa camisa polo, blusa de malha, se você vem para a igreja de bermuda, se você vem de calça, se você usa tênis, se você usa havaiana. Não é sobre isso que eu estou dizendo. A questão é: como você está moralmente vestido? Amanhã é segunda-feira. Quem é você segunda-feira?
Quem é você perante os seus vizinhos? Quem é você perante os seus funcionários que entram na sua casa para te atender e te servir? Quem é você com seus colegas de trabalho? Você é alguém que reflete a vida de Jesus na sua vida? Ou você é alguém que tem a cada novo dia experimentado trocar as vestes daquela antiga humanidade para se vestir de Jesus, de modo que se torne cada vez mais claro aos olhos de quem convive com você, de que Cristo está vivo, é real. Você é um crente em Jesus. Se você é um crente em Jesus, você é perdoado. Você é amado. Você é amada. Aceito. Pense no poder dessa verdade, gente. Quantas pessoas você sabe? Quantas mulheres acabam se entregando ao primeiro homem que simplesmente diz: você é especial. Mas elas cresceram numa casa que ninguém nunca disse, enquanto elas eram meninas, que elas eram especiais. Elas não receberam o amor de um pai dizendo que elas eram especiais. Talvez elas tenham vivido experiências traumáticas de abuso. E aí, quando chegam na vida adulta, às vezes se entregam ao primeiro crápula, porque disse assim: mas você é especial. E pensam: como eu sou carente de amor, ele me ama. Quantos homens, para sentirem-se mais homens e mais aceitos, precisam se entregar a tanto tipo de experiências e justificam os seus descaminhos em sua masculinidade, porque isso é coisa de homem. Homem faz isso, homem aprende a ser assim, mas na verdade você só é inseguro quanto à sua própria identidade. Você precisa reforçar a sua macheza fazendo o que os outros machos fazem. Só que agora, quando você é um crente, quando você é uma crente, você conheceu o amor que tudo ressignifica em você. Você foi aceito, você foi aceita. Você não precisa mais de sacrifícios estúpidos para encontrar o seu valor e a sua dignidade. Deus deu a você valor e dignidade. Você foi tornado filho de Deus, filha de Deus, herdeiro das promessas de Deus. Isso não é maravilhoso? Mas não para aqui. Sabe por quê? Isso tudo é uma verdade. Só que, como eu disse, amanhã é segunda. E você tem uma vida para tocar adiante. Amanhã, segunda-feira, você vai lidar novamente com Ômicron, influenza, vidro fechado no semáforo, problema no trabalho, talvez você tenha que demitir gente, talvez você não encontre a pessoa que precisa ser contratada, talvez você esteja na fila de demissão, talvez você não saiba como vai finalizar as suas contas nesse mês de janeiro. Você vai lidar com a vida real, no entanto, com a consciência também real da sua identidade em Jesus. E a pergunta que Paulo fez aos Efésios, e que eu, provocando você, parafraseei do Noel Rosa, e agora eu encerro te perguntando é: se tudo isso é uma verdade e você é um crente, com que roupa você vai seguir agora? Com que roupa você vai? E não é para o samba, mas é para as bodas do Cordeiro. Porque essa é a nossa vida aqui. Nós estamos caminhando na direção do nosso encontro eterno com Cristo, as bodas do Cordeiro. O casamento de Cristo com sua noiva. Você é noiva de Cristo, eu sou noiva de Cristo. E até lá, do que você está vestido, do que você está vestida. Esse é o chamado de Deus para nós, a santificação. E talvez você tenha me ouvido até aqui, eu prometo que eu não vou tomar mais muito do seu tempo, eu já estou acabando, mas talvez você tenha me ouvido até aqui e tenha pensado: bem, Roberto, mas tudo o que você falou, até esse momento, você falou para quem é crente, e é verdade. Porque tudo que Paulo escreveu, no que a gente acabou de ler, ele escreveu para a igreja, ele escreveu para quem é crente. Mas eu tenho algo a dizer a você que me ouve, estando você aqui, estando você online, talvez essa mensagem chegue em você muito tempo depois desse dia que ela está sendo pregada. De alguma forma Deus fez esse sermão chegar em você e você me ouviu até agora. Existe uma coisa que você precisa saber. A Bíblia fala que haverá um dia em que todos nós compareceremos diante do trono de Deus, diante do tribunal de Deus.
para sermos julgados. E só existirá naquele dia 2 vereditos: absolvição e condenação. Quem vai ser absolvido? Apocalipse capítulo 22 diz: aqueles que tiveram as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Aqueles que são absolvidos não são aqueles que viveram a vida moral mais bem observada e que tiveram uma conduta irrepreensível quando contrastadas com seus vizinhos ou seus parentes. Porque homem algum é capaz de viver a vida de santidade que Deus espera que vivamos sem a própria intervenção de Deus. É por isso que Cristo veio, para ser o nosso Salvador, para derramar o sangue que nos perdoa dos pecados e nos torna filhos e filhas de Deus. Como naquele grande dia. E deixa eu te dizer uma coisa, talvez você me ouça e fale: bem, Roberto, mas eu não acredito até aqui que esse dia vai chegar, que no final da minha vida aqui eu vou comparecer diante de Deus para dar contas de minha vida. Bom, você pode não acreditar, não muda o fato de que isso é verdade. A Bíblia diz na carta aos Hebreus que ao homem é dado o direito de viver uma única vez, e o que passa disso é o juízo. Você não está nessa vida ensaiando para uma outra vida melhor, você não está evoluindo, você tem uma vida que Deus te deu, e dela você vai prestar conta diante de Deus. Como eu vou receber o veredito do Supremo Juiz naquele dia, de absolvição e não de condenação? Se as minhas vestes forem outras, vestes que foram lavadas no sangue do Cordeiro. O que isso significa, meu amigo? Significa que você tem que se render a Jesus. Significa que você precisa entregar o seu coração a Cristo e dizer: Senhor, eu me rendo ao teu amor, eu te confesso os meus pecados, eu confio no teu perdão e na tua graça para me levar em segurança até aquele dia no tribunal do justo Deus, para ouvir dos lábios de Deus: Ele é inocente, porque o meu filho fez a obra no lugar dele. Então, se você me ouve até aqui, renda o seu coração hoje a Jesus, se batize, faça parte da igreja, caminhe com Cristo. Essa é a maior segurança que você tem, e é a forma mais apropriada que você tem para responder a pergunta: com que roupa eu vou até esse último dia? Vamos orar? Senhor, obrigado pela tua palavra mais uma vez, obrigado porque a tua igreja permanece com as portas abertas, pregando o teu evangelho. Obrigado porque nós temos a tua graça sobre as nossas vidas, que nos permite ter nesse domingo de manhã o nosso coração exposto às Sagradas Escrituras. Estando nós aqui, Senhor, guardados pelo Senhor e com saúde nesse culto, estando tanta gente amada e querida nossa online acompanhando a transmissão desse culto, a gente te louva, Senhor, porque o Senhor é um Deus todo-poderoso. O Senhor é o Deus que fala, e o seu falar é estrondoso em nossa alma, reverbera eternamente em nosso coração, transforma a nossa vida, quebra com os sofismas, quebra com as cadeias e os grilhões que nos prendem num viver distante da vida de Cristo. Senhor, o que a gente te pede é que nós nos vistamos como homens e mulheres que são novos homens e mulheres em Cristo. O que a gente te pede, Senhor, é que a nossa linguagem mude, não porque a gente está aprendendo que é inapropriado o crente que fala palavrão, ou é inapropriado o crente que faz piada cheia de chacota, ou duplo sentido, ou erotizante, mas que a gente mude a nossa linguagem, porque a gente entendeu, como diz a tua palavra, que não pode de uma única fonte sair água doce e água amarga, e nós queremos ter a água da vida jorrando da nossa boca, nós queremos ter lábios como os lábios de Cristo. Senhor, a gente quer não uma mudança comportamental que é mero aparato estético, para que os outros observem e convençamos então a quem quer que seja que somos de Jesus. Nós queremos, Senhor, uma vida e uma caminhada semelhante à do nosso Senhor. Queremos ser como Cristo, andar como Cristo, amar como Cristo, olhar, ouvir, pensar como Jesus. Então nos ajuda, Senhor, a nos despir do velho homem e a nos vestir dessa nova humanidade criada no Senhor para sermos semelhantes a Ti. E a essa pessoa querida, Deus, que ouviu essa mensagem até aqui e que, Senhor, se depara com o fato de que está inapropriadamente vestida na vida, porque tem tentado cobrir a sua nudez com a sua própria moralidade, mas diante dos olhos santos de Deus,
Qualquer vestimenta nossa não passa de um trapo sujo. Faz com que hoje seja manhã de salvação, Senhor, de troca das vestes, de um coração que se rende a Cristo e vê aquela velha humanidade sendo crucificada com o Salvador naquela cruz, e um novo homem, uma nova mulher sendo edificados em Deus, para a glória do Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Abençoa-nos no restante desse domingo, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a vida de cada um de nós, esteja sobre a vida de cada homem e mulher que tem as suas vestes trocadas, porque antes tiveram as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro, desde hoje e para todo sempre, Senhor. Amém e amém.